por conta da independência, por conta das guerras de independência que pouco se conta nos livros aqui de escola das crianças, aconteceram N guerras de independência no Brasil, um monte de guerras, desde o Prata lá embaixo até lá na Bahia teve guerra. Muitos portugueses morreram, muitos brasileiros morreram. Em Portugal, muitas famílias perderam entes queridos nas batalhas de independência do Brasil. Muitas famílias perderam comércio, perderam negócios, porque eram dependentes do Brasil, teve aquela ruptura, demorou muito tempo para ajustar as coisas e o comércio do cara fechou. Existia em Portugal um ódio a brasileiros, naquele período da querela do irmão com Miguel. Depois isso foi arrefecendo. Assim como no Brasil, existia aquele sentimento anti-lusitano. Anti-lusitano, exatamente. Só que tinha dos dois lados. Pior que a gente sempre lendo, você esbarrava pelo sentimento anti-lusitano no Brasil. E em Portugal? Portugal também tinha. Isso tornava a questão de Pedro assumir a coroa de Portugal impossível naquele momento. A proposta britânica era: conduza sua filha, Maria II. E foi a proposta aceita. Pedro ficou como herdeiro. A filha dele, uma carioca nascida no bairro de São Cristóvão, Maria II, virou rainha de Portugal, né? E tem essas coisas interessantes, eu não sei porque não conta para as crianças, cara. Uma carioca virou rainha de Portugal. Teve uma outra que nasceu lá, esqueci o nome dela, que virou rainha consorte na Espanha. Então, ali, cariocas, nascendo ali e tomando tronos na Europa. Então, recomenda-se Maria II, ela assume Maria II. Pedro, por conta da batalha contra o irmão, né? Porque a Maria II vai subir bem mais lá na frente, né? Bem mais na frente. Mas por conta da batalha de libertação de Portugal, da mão de Miguel ali com Pedro, o povo voltou a respeitar Pedro. Se o Pedro quisesse assumir a coroa depois da batalha, quando ele venceu e botou a filha no trono, ele poderia, porque o povo voltou a ter o respeito por ele, né? E isso é uma coisa que falta até hoje, essa coisa o governante, o reinante, ter o respeito do povo por causa da sua obra, né, da sua história, do seu passado, porque a briga entre Miguel e Pedro vem desde criança. Tu conhece as histórias de briga deles da juventude? Sim, eles eram brigados. Porque eles recebiam um treinamento militar, aí ele tinha um grupo de amigos na Quinta da Boa Vista, Pedro, Miguel tinha um outro grupo de amigos, eles transferiam o treinamento militar para os amiguinhos da rua e formaram falanges. E eles se encontravam para lutar na Quinta da Boa Vista. O médico da corte falava para Dom João, essa costela aí machucada, isso não foi tombo não, hein? Tá estranho aquilo ali, aquele roxo ali foi pancada. E Dom João ficava conversando com eles, mas até que um dia as duas falanges fizeram uma união, uma aliança, e resolveram invadir um posto da guarda da Quinta da Boa Vista, moeram os soldados na pancada, tomaram o posto da guarda, comemorando as crianças e tal. Aí Dom João falou: agora foi demais. Vocês tomaram um posto da guarda, bateram nos soldados e tal, tem que fazer alguma coisa. Aí separaram os dois, aí ficaram presos de castigo no quarto. Mesmo assim, aconteceu depois desse evento de Pedro e Miguel ficarem debaixo da mesa com uma espingarda de sal e deram tiro na perna de funcionário que passava na frente. As crianças eram terríveis. E eles ficavam brigando desde novo, como se não fossem irmãos. E talvez não fossem. Não fossem. Mesmo. Então, quando acontece aquela luta deles lá para libertar Portugal, lá na frente, foi uma reedição desse passado. Eles já lutavam desde sempre. E é o que eu volto a falar, sempre eu falo isso. A história brasileira é tão sensacional desse período que daria filme, daria série. Você fala de Pedro I, o cara que nasce e morre na mesma cama, no mesmo quarto. No mesmo quarto, na mesma quarto Dom Quixote, no Palácio de Queluz. O cara nasce e morre na mesma cama. Só que ele sai dali e ele liberta 2 países, escreve 2 constituições, escreve o hino dos 2 países ali, né? E casa, tem um monte de filho e tal, e o cara volta com 34 anos de idade para morrer na mesma cama. Aos 34 anos tem gente que não sabe nem se vai casar ou se vai comprar uma bicicleta, o cara já fez isso tudo. E se fosse americano, teríamos séries, filmes, livros e uma pletora de informações aí sobre esse grande personagem que foi Pedro I, com todos os seus defeitos em várias áreas. Tem muitos defeitos, como ser humano que mas do ponto de vista de Estado, das coisas que ele fez,
desde a independência. A independência é cheia de historinha pequena também, do padre Belchior, que estava com eles lá em cima. Isso, padre Belchior. Né? Belchior. Teve um estudo feito pelo Carlos Oberacker Jr., aqui da USP. Conhece o Oberacker? O Carlos Oberacker, depois procura. Carlos Oberacker, A Questão da Independência. Um texto assim, o pessoal pode procurar na internet. O que ele fez? Ele falou assim, vamos passar limpo essa história da independência, porque um fala que ele estava com caganeira, outro fala que ele estava num burro, outro fala que ele não falou isso, não falou aquilo. Outro fala que teve o grito, outro fala que não teve o grito. Teve 2 gritos. Teve 2 gritos, na então, realidade. Aí o Oberacker, ele pega e coloca na mesa tudo relacionado ao evento e todos os escritos de cada um das pessoas que estavam lá. Alguns escreveram. Na semana seguinte, outro 40 anos depois. Isso aí, 40 anos 40 depois. anos fica difícil. Já né? tava, né, o vovô ali com o netinho pintando a cara dele com batom. Já não dava. Complicado. Mas ok, ele juntou tudo. E foi fazendo a timeline daquilo ali, e ele viu que o cara mais confiável era o padre. Os relatos, quando ele juntava esse ponto, fulano, ciclano, beltrano, sei que ela, puta, o padre acertou. Aí esse ponto, mano, é o padre de novo. Foi, falar, o padre é o cara mais confiável. Então, nessa pesquisa, ele conta que Pedro estava voltando de Santos, né, tinha ido fiscalizar a região, não tinha nada a ver com Marquesa de Santos. Não teve nada a ver, a Marquesa de Nada. Santos morava no Rio de Janeiro. Nada a ver com a Marquesa. Ela tinha o título de Marquesa de Santos, mas não tinha nada a ver. O título veio depois, né? Ela veio depois desse fato? Nessa época do Ipiranga, ela era uma mulher que numa reunião em Santos reclamou com Pedro que o marido tinha dado uma facada nela, ela já tinha 2 filhos. Ela foi fazer uma reclamação pra Pedro que estava ali, como tinha o tipo beijamão, né? Mas ela morava em Santos? Ela ainda estava lá, ainda estava lá. Então, ela só teve esse encontro ali numa cerimônia tipo beijamão. Não teve nada ali, nada. Ele tá voltando, né? Quando chega no Três Corações, que é o barquinho, que alguém tem que parar para estudar a história do barquinho Três Corações. Mais uma pequena história. Mais uma pequena história, porque ele fazia o trajeto Lisboa-Rio. Lisboa-Rio. Sem parar. Como você pega um ônibus, um avião hoje, ele fica fazendo aquela rota o tempo todo. A ponte aérea da época. A ponte aérea da época, os Três Corações que fazia lá, tararara, e volta. Então, quando Dom João sai de Portugal e vem para o Brasil, que o pessoal fala, fugiu de Napoleão. E você vê que não teve fuga nenhuma, foi tudo muito bem planejado. E a maior evidência de que houve o planejamento é que a esquadra de Dom João encontra, há 5 dias, o litoral brasileiro. O Três Corações estava aguardando num ponto fixo, com víveres, com comida, com carne. Mas foi só coincidência. Coincidência, estava passando por ali o carro da fruta, né? Não tem esses carros de bairro que fica passando assim, pamonha. Pamonha de Piracicaba. Tava passando um barco no mar. Aí o cara lá, pô, vem aqui que eu tô precisando. Chega aí. Então, para aquele barco estar ali naquele ponto, ele precisava saber, o governador ali de Pernambuco, precisava saber muito tempo antes que dia que Dom João ia sair, qual era a rota que ele ia seguir, para saber aproximadamente quando que ele estaria naquele ponto, para ele poder chegar lá com coisa fresca. Ele do que podia não dar certo. Se ele errasse um dia, acabou. Já tem um monte de comida que não serve mais. Então, foi tão preciso que você fala, é impossível ele ter saído sem que essa informação tivesse chegado. Mas não tem nenhum registro disso. Claro, é secreto. Né? Provavelmente algum emissário veio para o Brasil para falar por voz. Isso aí dá pelo menos uns 6 meses antes do evento, já tinha decisão, já tinha tudo para você poder ter o tempo. E quem que faz esse relato do barco? Isso tem vários livros que contam a trajetória, que fala solto, a informação vem solta. Tá. Qualquer informação que você pegue você pode pegar no Paulo Resutti, você pode pegar Oliveira Lima, você pode pegar o Laurentino, você pode pegar todos os mais novos, mais antigos, que fala dessa trajetória, fala do encontro do barco lá no mar com víveres, aguardando. Fala assim, não, tinha um navio com víveres. Aí você... Opa, peraí. Pequena história. Peraí. Pra ele estar 5 dias lá, como é que ele sabia? Ele não é o carro da fruta que tá passando no oceano com um megafone lá anunciando venda de fruta.
Então você tem toda essa preparação para ele estar ali naquele exato momento, né? Então essas miudinhas, essas pequenas histórias, como eu falei da independência, voltando para a independência agora, o Carlos Alberacher fala, olha, Dom Pedro I estava com uma... O termo que o padre usou foi bela besta baia. Bela, né? Um atributo, besta baia, era um tipo de égua ali, forte, parruda, esguia, típica de serra, mas não era um burro. Quando você vê uma foto do que é uma besta baia, você vê que é um animal lindo, bonito. Então, quando ele fala bela besta baia, você já sabe o seguinte, ó, Dom Pedro I adorava animais. Cavalo. Entendia bastante, sabia ferrar cavalo. Devia ser a melhor besta baia que estava disponível lá. Ele falou, aquela ali é minha. Aquela é minha. Aquela ali é minha. Pô, lembra que ele ganhou as corridas com o pessoal ali depois do Grito do Ipiranga, foi com essa besta baia aí, que devia ser um animal excepcional. Então o Alberacher já mata essa coisa do burro. O Alberacher mata o negócio da caganeira, que ele fala, olha, ele teve realmente, comeu alguma coisa ruim, no caminho da serra ele passou mal, parava, ia lá no mato, voltava e tal, mas no momento do grito, isso já tinha passado. Já tinha passado. E claro, se o cara via a serra inteira tendo esse problema, já estava vazio já, né? Já tinha passado. Então, opa, ele não deu grito com caganeiro, matou, tá? Não era burro, matou. Agora, os que estavam com ele podia ser burro, né? Normalmente deveria esperar que fosse mulo ou não. Não, vai no mesmo tipo, tá todo mundo com esses tipos de animal, né? Até porque tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. E o burro é usado mais para carga. Você vai encher ele de carga para subir. Não você galopando em cima. Outra coisa que o Alberacher pegou foi o rito que aconteceu ali. Quando acontece a reunião de Conselho de Estado, chega o Três Corações, por isso que a gente está falando Três Corações, no Porto do Rio, com as notícias das cortes, notícia do serviço de espionagem que Pedro contratava, pagava, para o pessoal ficar abastecendo. Ele queria informações de espionagem do Brasil, da Inglaterra e de Portugal. Ficava abastecendo com informações fora da informação oficial. Eu faria a mesma coisa. Dom João fazia a mesma coisa. Ele aprendeu com o pai. Pedro II também fazia. Grande parte do orçamento de Pedro II, quando você vai ver, era serviço de informações, serviço de polícia e tal. Então, chega o Três Corações, o emissário sai correndo lá para a Quinta, entrega para Leopoldina, ela chama Bonifácio, eles leem aquilo junto, chama Conselho de Estado, delibera e sai dali o conselho, que ainda tem um erro que eu vi até jornalista renomado errando no 2 de setembro, falando, foi hoje que Leopoldina assinou a nossa independência. Aí você fala, não, gente, não. Ela não tinha esse poder, não podia fazer isso. Isso é invenção. Ela era chefe do conselho. Conselho da conselho. Então ela não pode sair dali. Mesmo que na carta, você vê nas cartas dela que vai nessa remessa lá para Pedro I, ela fala sobre Pedro, coisas que nós já conversamos. O pomo está maduro. Ela já estava tendo essa conversa porque Leopoldina era a princesa Habsburgo. Preparada, ela era mais chefe de Estado que Pedro I. Então, já tinha toda essa conversa com ele. Talvez ela tivesse até tido essa conversa também com Dom João. Não seria difícil pela formação que ela tinha, né? Pelo carinho que Dom João tinha por ela como uma filha. Quando ela chega para casar, Dom João tinha encomendado um quadro, assim, um álbum com pinturas de todos os parentes dela. Como se fosse um álbum de foto, não tinha foto naquela época. Ele fez um álbum e colocou no quarto dela um busto do pai. Ele falou, eu quero que você se sinta em casa, tiver saudade da sua mãe, da sua prima, da sua irmã, da sua tia. Tá todo mundo aqui nesse álbum. O carinho que ele tratou. Gentil. Muito, muito demais. Então, eles tinham tamanha reciprocidade entre os dois que tinha eventos que Dom João deixava para marcar assinatura de alguma coisa, algum evento especial, ele deixava para que fosse uma data especial para Leopoldina. Ele tinha esse carinho com ela de filha, né? Os dois. Então, provavelmente eles tinham conversado também. Então, quando chega essas cartas do Bregário lá,
Bregário foi o cavaleiro que era do STM, que era um coronel do STM, que era o segundo melhor cavaleiro do reino. O primeiro era Pedro I. Aí Bonifácio fala para Bregário, consuma quantos cavalos estiverem disponíveis, entrega isso. Bregário pega a reta do caminho que Pedro fez para Santos. Mas era um caminho tipo como hoje. Você não tem uma estrada aqui, a Avenida do Brasil no Rio, Estado dos Bandeirantes aqui, não sei o quê. Você tem as estradas tradicionais. Então, naquela época, o pessoal não ia pelo meio do mato. E agora? Onde que eu vou? Não, você tinha todo um trajeto, tinha os mapas, não tinha GPS. Mas tinha ponto de parada para você comer, cavalo se alimentar, para você dormir. Ele foi por esse caminho e ele encontra Pedro I às margens do Ipiranga por coincidência. Por acaso o pessoal estava descansando ali. Se fosse uma hora mais para frente ou para trás, seria em outro lugar. E Bregário, o Oberaque Júnior vai lá e mata esse ponto também. Ok, matei esse ponto. Aí ele fala que Pedro lê as cartas, fica irado com as cartas, porque as cartas, os portugueses, os brasileiros, tinham portugueses que eram a favor do Brasil, né? Que escreviam para ele, ajudavam, davam informação, tinha os brasileiros que estavam em Portugal, e eles falavam assim, eles tratam eles como garotinho, esse rapazinho vai ver, os outros termos rapazinho. Pau da vida. E o Oberaque fala do laços fora, né? Que ele pega, ele vai confirmando, realmente ele tirou. Tinha um lacinho com as cores de Portugal, tá? Que ele pega, que é aquela cor azul e branca derivada da Revolução do Porto, que virou constitucionalista, e tem aquelas cores, ele tira aquelas laços fora, ele confirmou que ele fez aquilo mesmo. Agora ele fala que ele pegou essas cartas e amassou, jogou no chão, o padre recolheu, que esse seria um dos documentos mais fantásticos da história do Brasil, mas se perdeu. Mas o padre recolheu os documentos. O conselho de Bonifácio ele recolheu o conselho de Leopoldina, né? A gente sabe disso hoje porque fica a cópia do conselho, né? Mas o padre recolheu aquilo tudo, a gente perdeu os originais, né? Recolheu aquilo tudo. E Pedro foi conversar com o padre e perguntou para o padre, o que você faria? E o padre meio que deu uma de Bonifácio também. Se não fizer, tu é covarde e tal. Né? Bonifácio escreveu para ele assim, né? Ele vai conversar com os soldados que estão ali próximo. Deixam ele a par das coisas e perguntam o que faria. E tinha um outro grupo de soldados afastado, né, ali 50 metros ali, bebendo água e tal. Quando Pedro monta no cavalo e vai na direção desses caras. Quando ele vai na direção dos caras, o chefe daqueles soldados olha Pedro vindo e fala assim, opa, alguma coisa aconteceu. Que ele vê a galera de longe já se arrumando e tal, para subir nos cavalos, porque eles estavam usando uma farda da Polícia Militar. Não é aquele quadro do Pedro Américo lá que você vê. Tudo montado. Não. Quando a gente chegar nessa fase do quadrinho, a gente vai fazer a imagem real. A gente chegou até aí no Museu do Ipiranga para tirar foto dos quadros da pintura da época, para ver o traçado do Ipiranga. A gente vai tentar fazer o mais real possível, pela quantidade de pessoas, fardamento da PM. Você está andando ali no mato com lama, pegando chuva, você usa a roupa mais confortável possível. Tá? Então, eu estava com uma roupa da Polícia Militar. Então, quando Pedro parte para cima desse outro grupo, o cara já viu que algo ia acontecer, pediu o pessoal se formar, e o Pedro chega e conversa com eles sentado no cavalo. Depois, quando ele dá o primeiro grito, que é o pelo meu sangue e tal, toda a descrição, que é até a capa do quadrinho, né? Ou pelo meu sangue, ele... antes ele estava sentado, né? Ele já tá, tipo, em pé nas estribas ali, e com a bunda fora do cavalo, já empolgado ali quando ele dá o primeiro grito de raiva. Eles vão ver, isso não vai ficar assim, não sei o que lá, tal. Depois que ele saca a espada para dar o grito do Ipiranga, então ele dá os dois gritos, tem os dois gritos. E o interessante, né, que fica como lição de casa para o pessoal que quiser se aprofundar nisso, procura Carlos Oberaque Júnior, o tema da independência, lá, a questão da independência, que ele vai lá e elimina todas as dúvidas a partir de documento de fonte primária do pessoal que estava lá fazendo essa consolidação disso tudo aí. Mas, de repente, você tem outra pergunta para fazer, que se deixar eu fico falando sem parar. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.